Segue-se a apresentação do Hospital Garcia de Horta e do ACES Almada Seixal, com o projeto Utilizadores Frequentes do Serviço de Urgências Geral do Hospital Garcia de Horta, EPE. Para fazer a apresentação, chamamos a doutora Maria José Colasso e o enfermeiro José Veríssimo. Boa tarde a todos. Sou administradora hospitalar do Hospital Garcia de Horta e queria, antes de mais, agradecer à organização o facto de nos darem esta oportunidade de estarmos aqui. Estamos os três em representação de um grupo mais alargado, que não pôde estar aqui presente hoje, porque está precisamente a fazer uma outra apresentação do projeto do ACES no Seixal. Mas, dizia eu, somos um grupo multidisciplinar, somos 12 elementos. Tenho aqui ao meu lado a doutora Maria José Guimarães, do ACES, médica de família, fez parte há relativamente pouco tempo da direção clínica do ACES, e o senhor enfermeiro Júlio Veríssimo, enfermeiro do Hospital Garcia de Horta, mas, e vão ver que este reparo é importante, conhecedor no terreno, porque trabalhou em tempos nas unidades de cuidados na comunidade e, portanto, estas competências são com certeza úteis para o trabalho que estamos a desenvolver. Este projeto só é possível face a um histórico de grande cooperação e coordenação entre o Hospital e o ACES Almada Seixal da longa data. Este projeto visa uma abordagem completamente inovadora, uma abordagem integrada de cuidados relativamente aos utilizadores frequentes da urgência do Hospital Garcia de Horta e, como dizia, para compreenderem o início do projeto, vamos voltar um pouco atrás, a 2016, e vamos fazer uma fotografia do que era a urgência do Hospital Garcia de Horta nessa altura. Tínhamos utentes com cor verde, azul e branca, que representavam cerca de 40%, 45% do total de episódios de urgência. O número de admissões, nessa altura, aumentou significativamente, cerca de 10% entre 2015 e 2016, e os utilizadores frequentes, aquilo que na literatura são, no fundo, utentes que são admitidos na urgência 4 ou mais vezes, representaram na altura 5,5% dos utentes admitidos e realizaram cerca de 20% dos episódios de urgência. Focando-nos um pouco mais no que são estes utilizadores frequentes, os que fazem 4 ou mais episódios de urgência nos últimos 12 meses, conseguimos identificar um subgrupo deste tipo de utilizadores que faz mais ou 10 ou mais episódios de urgência em 12 meses. Ora, estes hiperutilizadores, estes utilizadores muito frequentes do serviço de urgência, representavam na altura 3,4% dos utentes, mas tinham um impacto significativo com cerca de 3.400 episódios no ano. Estes utilizadores tinham, em média, 15 episódios no ano e tínhamos casos, conseguimos identificar casos com 60, 70 e até mais episódios no ano. Uma parte só para se localizarem, não são apenas verdes e azuis. Estes utentes, os muito frequentes, são em cerca de 36% amarelos, verde e verdes também, à volta de 36%, e 18% laranja. Em termos de sexo, homens e mulheres é mais ou menos 50-50, e em termos de admissões, a mesma coisa. Este grupo multidisciplinar, como vos disse, é um grupo com elementos do ACES e elementos do hospital. É uma equipa quase em espelho. Se repararem, temos médicos do hospital, médicos do ACES, enfermeiros do hospital, enfermeiros do ACES, assistentes sociais do hospital e do ACES, eu como administradora hospitalar e um secretariado. Porque se percebeu que, efetivamente, era necessário criar um grupo de trabalho que estudasse e tentasse propor modelos de intervenção para esta situação. Foi, portanto, proposto a este grupo estudar inicialmente a população dos utilizadores muito frequentes, 10 ou mais, e a fazer uma revisão da literatura, e vou agora passar a palavra à doutora Maria José, que vos vai apresentar os resultados desta análise. Boa tarde. Foi feita, portanto, como foi dito, uma análise desta população, tentando perceber o que é que estaria à urgência, quem eram as pessoas que vinham à urgência
E o que é que estava por trás destas idas sistemáticas à urgência? Portanto, tentar caracterizar os utentes hiperutilizadores. E verificámos que na população-alvo seria o facto de terem médico de família ou não terem médico de família que os levava à urgência. Não, não era esse facto, porque quase 90% tinham médico de família, efetivamente. Aliás, o que estava de acordo com o que tínhamos lido no relatório sobre o acesso aos cuidados de saúde de 2015, que apontava para números muito semelhantes, portanto, 88% até. Portanto, eles tinham médico de família, só 8% é que não tinham médico de família. 84% eram também utilizadores das consultas do hospital, iam a múltiplas consultas no hospital e tinham muitas consultas no hospital. E eles também eram utilizadores frequentes, faziam também muitas consultas nos seus centros de saúde, nas suas unidades de saúde, com os seus médicos de família, e mais ainda tentámos perceber se havia concordância entre os motivos de ir a um lado e ao outro, ou se iam por motivos diferentes ao hospital. E verificámos que não, verificámos que havia concordância, portanto, eles iam pelos mesmos motivos aos dois sítios. Pronto. Aqui tentámos fazer um diagnóstico da situação, portanto, o que é que os trazia de facto à urgência, e verificámos que uma larga maioria vinha por questões que estavam ligadas com doença da saúde mental e questões também da área social. Como sabemos, a doença mental e os problemas sociais estão largamente relacionados e aparecem em simultâneo. Havia também 21% de pessoas que iam por agudizações de doenças crónicas, apesar de estarem a ser seguidos, como lhes disse, quer no médico de família, quer no hospital, vinham por agudizações de doença crónica. 6% vinham por mau controle sintomático e eram doentes oncológicos que vinham com mau controle sintomático e, embora a expressão fosse pequena, eu não deixei de os colocar, de fazer um realce para estas situações, porque eticamente é inaceitável que as pessoas vão em situações, portanto, de paliativos, por mau controle sintomático, a porta de entrada seja a urgência do hospital. Isto não é admissível. E depois havia 27% de casos que não conseguimos, enfim, com tipologias diversas e não foi possível enquadrá-los. Eu lembro-me que só queria chamar a atenção que as agudizações de doenças crónicas eram sobretudo de doenças do foro cardiovascular e respiratórias. Pronto, aqui estão sumariamente a revisão da literatura que fizemos para ver, e fundamentalmente está aqui baseado, portanto, o conhecimento que fomos buscar, portanto, à literatura para construirmos este projeto. E este projeto tinha como objetivos, portanto, depois disto tudo, centrámos-nos, portanto, nos objetivos que eram, efetivamente, promover a gestão integrada de cuidados centrados na pessoa, melhorar, portanto, o encaminhamento e a acessibilidade aos cuidados de saúde, incluindo o apoio social, que era uma área que nós percebemos que era extremamente importante nestes doentes, potenciar uma adequada e efetiva articulação e integração das diferentes estruturas de cuidados de saúde, promover ganhos da saúde e atitudes preventivas e ainda otimizar a resposta do serviço de urgência aos utentes verdadeiramente urgentes e emergentes. Bom, rapidamente percebemos que tínhamos que pensar como fazê-lo. E então tentamos construir um modelo holístico de integração verdadeira dos cuidados centrados nestas pessoas. Como já viram, têm necessidades especiais, muitas delas do foro psicossocial. E também pela elaboração de alguém que seja responsável por isso, que será o gestor de caso. Se olharmos para a questão do projeto e da malha que temos que mobilizar para chegar a estas pessoas, é vasta. É vasta e tem a ver não só com o hospital, com a comunidade, com a família, com o cuidador informal, com o vizinho de cima, com o vizinho de baixo, com o dono do café, como vamos mais a ver. Portanto, temos que abrir mão daquilo que é o classicismo da abordagem destas pessoas para sermos eficazes. E essa eficácia depende muito disto, que é colocar a pessoa, que é o utilizador muito frequente da urgência, no centro. Ou seja, ela tem necessidades especiais, muitas vezes de gestão do regime medicamentoso, do regime terapêutico, e que para que a gente consiga que ele as cumpra, temos que apelar a muitos outros recursos que não os habituais. Chamo a vossa atenção para a primeira fase, neste momento, que vou abordar, que é os utilizadores muito frequentes, e não podia deixar de ser,
numa abordagem tão específica e tão diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a fazer no seu dia-a-dia, tivemos que realizar um plano de comunicação, idealizando reuniões com os serviços, incluindo, chamando as pessoas para conversar connosco, mesmo no nosso dia-a-dia, quando andamos pelos serviços e vamos avaliar, quando somos chamados à urgência, quando aparece um iUser, sensibilizamos todos os profissionais para a problemática e para a questão muito específica desta tipologia de utentes. Se olharmos para aquilo que é o nosso fluxo de trabalho, que fomos construindo, este não foi o primeiro, nós nas nossas reuniões vamos melhorando e vamos optimizando a nossa forma de trabalhar e, inicialmente, temos a listagem dos doentes, dos iUsers, como existe uma decalagem informática em relação à informação, temos sensibilizado com uma excelente resposta que eu desde já aqui agradeço aos enfermeiros que fazem triagem de manchete do serviço de urgência, que é, se numa semana aparecer alguém com 15, 20 vezes, que aparece, nós somos alertados. Quer por mail, quer por telefone, e muitas vezes um de nós desloca-se para ver o que é que se passa com este novo iUser. É óbvio que temos várias reuniões dentro do grupo do hospital e com o grupo do ACES, como o ACES tem dentro deles depois connosco, que são semanalmente e quinzenalmente, respectivamente, e o que essencialmente temos que fazer é colheita de informação. Ou seja, em vez de centrarmos no micro, conseguimos ir ao macro e ver o que se passa com esta pessoa. Colher a informação da mais variadíssima forma e essa pessoa que colhe a forma, que será o primeiro gestor de caso, na reunião seguinte, passa ao doente, o doente é passado em reunião e decide-se inter pares quem será o verdadeiro gestor de caso, se for uma questão mais social, se for uma questão mais médica, ou uma questão, por exemplo, de reabilitação, de enfermagem, por exemplo, eu sou especialista em reabilitação. E assim sucessivamente. Como é óbvio, a questão da saída do projeto tem a ver com se a pessoa deixa ou não deixa de vir ao serviço de urgência. Dois casos muito simples, para vocês compreenderem muitas vezes a singeleza da questão, do que é que muda a realidade destas pessoas. O isolamento social, muitas vezes ligado à debilidade mental, doença psiquiátrica, que deixa a pessoa em desvantagem para cumprir aquilo que é o seu regime terapêutico, e quando eu digo regime terapêutico não é só o comprimido, é tudo aquilo que lhe faz bem à saúde, e neste caso, por exemplo, passamos de 26 em 2016, 32 vezes episódios de urgências, para 4 episódios de urgências, porque simplesmente, dentro da rede que foi o cuidador informal deste senhor, descobrimos alguém a que ele contacta diariamente e que o ajuda a cumprir o regime, neste caso, medicamentoso. No segundo caso, temos também 74 vezes em 2016, 32, também isolamento social, muita patologia psiquiátrica que os torna pouco competentes com o uso de fármacos e também tinha inabilitação judicial, viemos a descobrir. Com a articulação de quem era a pessoa gestora do seu plano, do seu curador, garantimos um gestor para o plano terapêutico deste doente. Falamos também com a equipa do serviço de urgência, no sentido de que muitas vezes o doente ia lá por causa da questão prescritiva, de ter a prescrição da medicação, para que isso não acontecesse, para que ele adequasse o acesso aos cuidados de saúde, que não era na urgência. E este senhor, por exemplo, que era com 72 em 2016, tem 0 episódios. Para a manutenção dos cuidados. Volto eu. Números é comigo. E como é preciso acompanhar, monitorizar, avaliar estas coisas, fomos definindo com a experiência qual o nosso melhor método para avaliar este trabalho. E achámos que fazia sentido considerar uma média dos episódios realizados nos 6 meses anteriores à intervenção do GRU, face à média posterior à intervenção do GRU, que aí podem ser muito mais meses, com exceção do período imediato ao início do trabalho do GRU sobre aquele utente, porque as primeiras reuniões, os primeiros trabalhos sobre aquele doente não são uma intervenção no sentido estrito, são ainda o estudo, a recolha de informação, a análise, etc. E, portanto, retiramos os 6 meses imediatos à avaliação. E, como não temos uma fantástica aplicação informática ainda,
Fazemos isto numa simples folhinha de Excel. Felizmente, temos algumas ideias sobre a metodologia Lean e conseguimos todos os meses apresentar resultados ao Conselho e ao ACES, à direção do ACES e ao próprio grupo de trabalho, com uma metodologia muito simples. Comparamos, portanto, os resultados, como eu vos disse há pouco, e ou supera ou não supera face aos critérios definidos. E quais são esses? Talvez tenhamos sido um pouco exigentes, é verdade, mas não tínhamos experiência nenhuma nesta matéria e considerámos que, para cumprir, o utente tinha que reduzir mais de 65% dos seus episódios de urgência. E estes são os resultados a setembro. Temos realmente 27 utentes que superam, dos quais 17 users com 0 episódios de urgência a seguir à intervenção, 11 cumprem e 41 não cumprem. Chamar a atenção que já existem 114 PIs elaboradas, ou seja, 114 doentes em acompanhamento, a esta data, e o projeto começou, portanto, esta fase de intervenção, após a análise dos users, esta fase de intervenção começou em julho do ano passado, em julho de 2017. Bom, e ouvindo sempre as vozes de quem sabe um pouco mais do que nós, deixo-vos aqui esta frase que subscrevemos depois da experiência com este projeto e abalançámo-nos para uma aplicação informática que fizesse exatamente isto, que permitisse a partilha de dados entre os diferentes níveis de cuidados. E é isso que eu vos vou agora apresentar, o desenho da aplicação que fizemos, a nossa plataforma UMA, que tem tido um parto difícil, mas que espero que nasça ainda antes do Natal, pelo menos são as últimas informações. Esta plataforma vai então permitir a integração da informação, a partilha da informação entre os diferentes níveis de cuidado, vai permitir sinalizar em tempo real aquilo que o Sr. Enfermeiro há pouco vos dizia, a chegada de um user à urgência. Muitas vezes não se consegue abordar um user, não é possível, não se consegue. Ele vem e vai e nunca há uma abordagem direta daquela user. Pelo que estes pop-ups da aplicação vão permiti-lo. Numa segunda fase, vamos conseguir ter e-mails automáticos, ou seja, para a equipa de família. Ou seja, o projeto vai ter uma abrangência muito maior, porque vamos saltar do trabalho sobre o utilizador muito frequente para uma abordagem do utilizador frequente, que são muitos mais, que são cerca de 3.500. Estes e-mails vão potenciar uma intervenção precoce da equipa de família, porque a equipa de família vai ser avisada que aquele utilizador frequente já tem 4 episódios no serviço de urgência ou mais, deve chamá-lo, deve verificar o que é que se passa. A plataforma vai também, como é óbvio, automatizar a monitorização dos planos de integração e apoiar na avaliação dos resultados. Isto é um exemplo da integração de informação entre o ACES, o hospital e a plataforma, onde constam as PIs, com todos os procedimentos elaborados, com as várias fases do processo. Isto é um exemplo do pop-up que vos falava há pouco, um layout da aplicação e portanto, a passagem à segunda fase e a abordagem dos utilizadores frequentes numa lógica de promover uma intervenção precoce. São estes e-mails que saem automáticos para a equipa de família quando o utilizador frequente atinge o nível de mais de 4 episódios na urgência. Finalmente, temos aqui, assim, aquilo que aprendemos com o nosso projeto ao longo do tempo e algumas recomendações, algumas reflexões. É necessário que os assistentes sociais estejam efetivamente integrados nas equipas, é necessário que haja garantia de continuidade dos cuidados das respostas da área da saúde mental ao longo do ciclo de vida. É preciso que se encontrem linhas de produção e financiamento inovadoras para programas de integração dos diferentes níveis de cuidados que valorizem a complexidade e os resultados obtidos. Mais a nível local, portanto, é preciso que haja respostas inovadoras da comunidade lideradas pelas autarquias no problema do sem-abrigo, que haja flexibilidade das instituições nas respostas sociais às necessidades destes utentes, que não se compadecem com os horários 9 to 5 habituais, sistemas de informação que permitam o acompanhamento dos utilizadores frequentes e a partilha de dados em tempo real aos diferentes operadores de cuidados e a valorização da figura do gestor de caso em doentes complexos.
Esta é a nossa equipa. Aqui são algumas publicações onde o nosso projeto teve visibilidade e os prémios que recebemos. E pronto, mais uma frase inspiradora que reflete o nosso trabalho. E muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, muitos parabéns por este projeto tão centrado na integração de cuidados e muitos parabéns também pela integração da apresentação, que foi muito bem integrada também. Eu não tenho questões, só uma pequena pergunta. Quando é que tencionam ou se já refletiram diminuir o período do meio ano após a identificação do doente e o período do meio ano que eu percebi que não fazem uma monitorização, esperam meio ano para medir de novo? Se tencionam manter estes 6 meses ou se pensam que isto possa diminuir? Eu não sei se percebi bem a sua pergunta, mas o que nós nos apercebemos é que há ali um período longo para recolha de informação nas equipas de família, na análise, etc. E, portanto, consideramos que não há uma efetiva intervenção ainda, stricto sensu, apesar de já haver uma reflexão sobre aquele utente. Ao princípio não fazíamos isso, mas percebemos que até era injusto para a equipa, que não espelhava, os resultados não espelhavam realmente o momento em que efetivamente havia um plano definido do conhecimento do utente, partilhado com o utente ou com algum cuidador de referência. Muito bem, muito obrigada. Eu não tenho nenhuma pergunta específica para fazer. Gostei imenso do vosso trabalho, aliás já tinha ouvido falar nele. Eu não sou gestora hospitalar, sou jornalística, se calhar sou jornalista, são 2 questões que tenho, simples curiosidades, e se calhar como cidadã. Uma delas é, quando fala em pessoas com isolamento social, se fizeram a avaliação sobre desempregados, sem abrigo, depois... O isolamento social eram sobretudo pessoas que vivem sozinhos, idosos que estão sozinhos, que têm muitas vezes, quando nós falamos que é necessário que as instituições se adaptem mais a estas realidades, as instituições, mesmo alguns que tinham recursos alocados, portanto, dessas instituições, tinham prestações de cuidados que terminam invariavelmente às 5 da tarde, ok? E, portanto, além dos sem-abrigo, que também são pessoas que todos sabemos, portanto, que têm problemas complexos e que também não têm respostas na comunidade para a sua realidade. Portanto, eles não vivem no horário habitual, vivem no horário noturno, sobretudo, e, portanto, muitas vezes vêm ao serviço de urgência para ter uma refeição, dormem nas salas de espera dos serviços de urgência e, portanto, a maneira que eles têm de ter algum apoio é fazer uma ficha e entrar na urgência. E uma coisa que eu fiquei, de facto, impressionada é que estes utentes não vão por dar cá aquela palha ao serviço de urgência, são pessoas, e é isto que é importante as pessoas perceberem, são pessoas que não podem ser barradas, e que não são barradas neste projeto, eles entram e o circuito dentro da urgência é igual. São pessoas que estão muito doentes, são pessoas com doenças importantes, não estão a ser cuidadas no sítio certo e o grande objetivo deste projeto é cuidá-las no sítio certo, não é no serviço de urgência. E não é uma questão de acesso aos cuidados de saúde, como viram, eles acediam e acedem facilmente aos cuidados de saúde. Não estamos a integrar cuidados, não estamos a incluir o serviço social no apoio a estas pessoas e daí a falência na resolução do problema das pessoas. Obrigada. Muito obrigado, parabéns, naturalmente, até pegando nas palavras da nossa amiga Dulce Salcedas, que todos temos muito prazer em ler, particularmente aos sábados, não é? E esperamos continuar a ler por muitos anos. É bem a evidência que o afluxo à urgência, e vocês evidenciaram, não tem tanto a ver, como se costuma dizer, com a falta de resposta dos cuidados primários. Os doentes aqui tinham resposta. Portanto, a questão central, e também como muito bem evidenciaram, e isto eu estou a avaliar dentro das variáveis e dos subcritérios das variáveis que vos foram transmitidas, é que, de facto, nós é que não cuidamos do doente. Não cuidamos do doente no local certo, na hora certa, não é? E de forma adequada no tratamento e no pathway clinical e da enfermagem e social que ele necessita. Eu lembro-me sempre aquele velho slogan de marketing que dizia: o importante não é onde estão os seus clientes, o importante é onde o senhor está.
não é? E os senhores estão no sítio e as senhoras no sítio onde devem estar. E isso, digamos, é o que releva. E, de facto, só é possível e até na revisão de literatura que a Sra. Toreia apresentou, vinha lá bem claro que um dos pontos de sucesso de programas desta natureza é a relação de confiança, não é? Trust relationship, não é? É o básico. Doente, família e profissionais. E só mais uma palavra, às vezes os hospitais, estou a falar de largo no SNS, dizem, o projeto é interessante, o projeto, mas não é replicável, porque a minha população é socialmente deprimida. Bom, aos que dizem isso, eu convido a falarem com os colegas da Covilhã, a falar com os colegas de Porto Alegre, estou a falar só dos que apresentaram, e falar com os colegas de Almada, para verem o que é que são populações socialmente deprimidas. Para verem o que é que são populações, não é? Socialmente deprimidas. De resto, a terminar mesmo, há de facto conceitos inovadores, nomeadamente, eu tomei aqui nota, o PII, o Plano Individual de Intervenção, é um conceito inovador no Serviço Nacional... Integração. Plano de integração, exatamente. E o case management, o gestor de caso, que é a questão. O nosso... Desculpem, só não quero tomar mais tempo. Quando nós vemos a avaliação do Serviço Nacional de Saúde, nós vemos que é ranqueado nos melhores do mundo, da Europa, em termos internacionais. Verdade. Então, o que é que as pessoas se queixam? As pessoas queixam-se porque o serviço não está ainda customizado, tailorizado, à medida de cada um, como qualquer boa empresa tailoriza, customiza o serviço à medida do seu cliente. Não é? Nós, quando vamos ao restaurante, não comemos o resto geral. Temos uma lista, não é? Onde exprimimos as nossas preferências. Portanto, há de facto inovação. É um projeto facilmente replicável, desde que haja lideranças, e há lideranças regionais a nível das ARS, por exemplo, para recomendar vivamente, é um projeto elevadamente replicável. Por conseguinte, os meus cumprimentos também para a Almada, como dei para Porto Alegre, para Alto Alentejo e como dei também para a Beira Interior. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito rapidamente, queria dar os parabéns à equipa, em particular à doutora Susana Sampaio, minha colega de curso. Em jeito de abordagem, gostaria de dar conta também de uma experiência nossa que permite, de facto, uma visão diferente, também válida, tal como a vossa é inteiramente válida, em relação aos superutilizadores. Nós, no âmbito do SNS Mais Proximidade, e enquanto um dos subprojetos que integra este grande projeto, também identificámos os iGusers, chamámos-lhes superutilizadores, neste caso, e foram identificados os utentes que recorreram num ano civil pelo menos 4 vezes ao serviço de urgência. E, curiosamente, fizemos uma abordagem diferente. Não seguimos os doentes no hospital, não criámos um gestor de caso. Na relação muito próxima que temos com a ACES, inerente, aliás, até ao próprio projeto, situámos a atuação exclusivamente, ou quase exclusivamente, no campo do ACES. Ou seja, a análise que se está a fazer, e cabe quase na totalidade, portanto, ao próprio ACES, foi de percebermos se estes doentes têm médico de família, embora provavelmente sim, porque a cobertura no ACES cabe a desposenda é total, mas se frequentam um médico de família, se os próprios médicos de família têm conhecimento de que da sua lista de doentes constam superutilizadores que provavelmente não recorrem ao médico de família, mas recorrem sim e indevidamente à urgência hospitalar, tentando com isto criar uma certa prioridade, que é aquela que deve existir em relação ao seguimento desses utentes nos cuidados primários de saúde. Em relação ao vosso projeto, optaram de facto por seguir os utentes no âmbito do hospital, nesta primeira fase. Percebemos que depois vai ser em conjunto com o ACES. A doutora está a dizer que não, depois vais certamente explicar melhor. Eu peço desculpa, fiquei com essa ideia, se calhar erradamente. Só uma questão que percebi... Não, está certo. Numa primeira fase, os utilizadores muito frequentes estão a ser acompanhados com o gestor de caso. Sim. Numa segunda fase, o que se vai fazer é avisar a equipa de família, através do tal automatismo dos e-mails,
através da plataforma UMA, para que a equipa intervenha precocemente. Ok. Em relação à dúvida... Eu só queria chamar a atenção a uma coisa, porque me parece que há aqui uma leitura diferente. Está a falar dos utilizadores frequentes, que se fazem mais de 4 episódios, e este trabalho é sobre os mais de 10 episódios, os iUsers, que são tipologias diferentes e que, como eu disse ali assim, conhecem o médico de família, vão ao médico de família, são iUsers também lá, e não é verdade que estejam a ser seguidos no hospital. Os planos de integração são definidos em conjunto com as equipas de família, o médico de família é avisado, é definido um plano de integração com o conhecimento e a informação do médico de família, e o plano é executado na comunidade. O gestor de caso pode ser do hospital, pode ser da comunidade, do ACES, encontramos um gestor de caso mais adaptado para aquela situação. Mas os planos são desenhados em conjunto entre o ACES e o hospital. Portanto, não é verdade que eles estejam a ser acompanhados no hospital. Eles não fazem mais consultas no hospital. É definido um projeto em conjunto e é executado na comunidade. Muito obrigado. Inclusive, muitas das intervenções são mistas, quer consultas domiciliárias, por exemplo. Ter retirado a palavra, mas precisamos. Muito obrigada. Muito obrigada.